Shabbat Shalom, 1º de outubro de 2022, dia 6 de Tishrei, 5.783, à tarde com a Torá. Hoje estamos no sagrado dia do Shabat, o 7º dia da semana. E então hoje nós temos a nossa conclusão da Parashá semanal, e a nossa Parashá semanal é Vayeler, e vamos aí ver os recados, as lições que nós temos aí para o encerramento, da nossa Parashá semanal, e vamos nos preparando para a última semana que temos pela frente, para fecharmos, concluirmos então o 5º livro da Torá, e automaticamente nós estaremos aí então, na semana que vem, encerrando o ciclo dos estudos da Torá, 5.782, Então, a semana que vem, com as 2 últimas porções, nós estaremos completando 54 porções que corresponde a todos os ciclos, que nós fazemos do estudo da Torá. Esta semana, então, nós vamos encerrar agora a 52ª porção, Vayeler, e passou. E a semana que vem, a partir de amanhã, 1º dia da semana, estaremos aí com as 2 últimas Parashiot. Haazinu, ouçam, é a canção que nós vamos falar a partir desta semana. E Vezot Haberachar, que significa esta é a bênção. É o momento final, onde nós teremos aí, então a conclusão. E durante a semana que vem, nós teremos aí o que a Mishnah vai nos falar, sobre a morte de Moshe. A Mishnah, através dos nossos sábios, traz aí realmente, dados, informações, nos traz realmente o histórico daquilo que os nossos mestres falam a respeito do momento, da morte de Moshe, ok? Então, nós vamos aí ver o que a Mishnah nos ensina a respeito disto. Hoje nós temos aí, para a gente concluir, o 7º dia da semana, completarmos a nossa Parashá, vamos falar sobre o poder do arrependimento, que estamos dentro da nossa Teshuvá, certo? E também nós vamos ver aí sobre unir-nos à Torá, e a mensagem que nós temos aí sobre essa questão. Como que de fato nós podemos aprender e muito, a partir do hebraico bíblico, do hebraico da Torá, as lições que nós temos aí dentro desse aspecto, ok? Então, Baruch Hashem, vamos aí então para a frente, seguindo em marcha, O nosso Shabbat Shalom e ao mesmo tempo Shavuot Tov, a conclusão do dia sagrado e a Havidalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. A Havidalah vai acontecer às 18h39 e nós estaremos aí diretamente da Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, em Bauru, transmitindo a Havidalah para o Brasil e para as nações. De Bauru para o Brasil e para as nações, ok? Ontem, por motivos técnicos, não foi possível transmitir o Kabbalat Shabbat, ok? Mas hoje nós vamos trazer aí a Havidalah. O nosso Shalom vai para o Hélio Domiciano da Silva, de Cristais Paulista. Também a Leon, da cidade de Naulalpan de Juárez, lá no México, então, a pessoa que se identifica como Leon, na cidade lá de Naulalpan de Juárez, México. Também temos aí o Arthur Santos Soares, o Arthurzinho, lá de Itumbiara, Goiás. A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná. Temos aí também o Mário K.L., lá de São Francisco, Estados Unidos. A ele e a família também, o nosso Shabbat Shalom e Shavuot Tov.
a Selma Lima, da cidade de Santa Maria de Belém do Grão, lá no Pará, o casal Rosivan e Rosa Correia, da cidade de Santo Antônio do Descoberto, lá no Pará. Temos aí o Luiz Roberto Frigato Bozo, né, aqui da cidade de Pirajuí. Temos aí o casal Edilene Cardoso Rios e o esposo Joel Barbeiro Rios, da cidade de Montemor, interior de São Paulo. O Ildefonso Ignashevski, filho, de Curitiba, Paraná. O Saulo Rodrigues e o seu pai, o Arildo Radak Rodrigues, de Joinville, Santa Catarina. O Geraldo Almanso, de Bonito, Pernambuco. O Caetano Fajardo, Rio de Janeiro. O Israel Arcanjo, da cidade de Poções, Bahia. E também o casal Maristela Maciel e o Ronaldo Pereira Moreira Correia, da cidade de Raul Soares, né, Minas Gerais. Temos aí também o casal Edilane Minorello e o querido esposo, o Claudemir de Jesus da Silva, Bauru, a nossa região. A Malu, Distrito Federal, lá de São Sebastião, Brasília. Josélio Tavares e família, da cidade de Silveiras, interior de São Paulo também. Baruch Hashem. Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, né? Baruch Hashem. Aí, ok? Vamos primeiramente falarmos da mensagem que os nossos mestres nos trazem nesses dias de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah, no sentido de Teshuvah, né? Então nós vamos falar hoje sobre o poder da Teshuvah e depois na sequência vamos para a nossa aliá de hoje, né? Que nós temos aí uma mensagem, duas mensagens muito bonitas, né? Do nosso Rebbe Menachem Mendel e dos e a outra dos demais sábios do povo judeu, nos falando a respeito da nossa aliá de hoje, ok? Então, Maimônides, né, ele nos fala na lei de Teshuvah, no capítulo 8, versos 5, 6 e 7, ele nos fala sobre o poder do arrependimento, o poder da Teshuvah, dizendo assim: a Teshuvah serve para aproximar de Deus aqueles que se distanciaram. Então, a Teshuvah é isso, por isso que literalmente, a tradução de Teshuvah é retorno. Retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Então, Rambam, né? Rambam, Maimônides, ele nos fala sobre isso. Então, a Teshuvah, ela serve para aproximar de Deus aqueles que se distanciaram. Obviamente, o pecado, a rebeldia, a iniquidade, patati patatá, né, ela nos distancia realmente de Deus. E aí precisamos da Teshuvah. Antes de se arrepender, o indivíduo pecador era considerado desprezível perante Deus. E agora, arrependido, ele é amado e desejado, próximo e querido por Deus. Então, como o atributo da Teshuvah é exaltado, o indivíduo que ontem estava separado do Deus de Israel, agora, segundo nos fala o profeta Ishaiah ou Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele diz, né? Foram vossas iniquidades que vos separaram de vosso Deus. Então, o profeta Isaías, ele confirma isso, né? Realmente as nossas iniquidades nos distanciam de Deus. Por isso precisamos de Teshuvah. Também no próprio profeta, né, Isaías capítulo 1, verso 15, também temos aí: e quando me forem dirigidas vossas muitas preces, não as escutareis. Por quê? Porque estáis distanciado de Deus. Que executava as mitzvot e elas eram atiradas em seu rosto, como diz ainda no capítulo 1, verso 12, do mesmo profeta.
quem vos solicitou que espezinhasseis meus pátios? Ou seja, o local, né, dos sacrifícios, né? Então, por que vocês espezinharam, né, os meus pátios, né? Nesse sentido é o que significa aqui os mandamentos, né, as mitzvot foram atiradas em seu rosto, né? E hoje está apegado a Sheriná, através da Techuvá. Então, todo aquele que faz Techuvá, ele se apega a Shekhinah, a presença divina. O próprio Deuteronômio, né, o livro que nós estamos aí para encerrar, no capítulo 4, verso 4, diz: e vós que vos ligastes ao eterno vosso Deus. Então, a partir do momento que nós nos ligamos a Deus, é através da Techuvá. Então, por isso, retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento é, de fato, o nosso único caminho para esse retorno, estarmos com Deus, permanecermos na presença divina. Ainda no mesmo profeta, no capítulo 65, verso 24, ainda antes que me chamem, eu os atenderei, né? Então, as suas mitzvot são aceitas com prazer e alegria, conforme nos fala Eclesiastes, né? O livro do pregador, capítulo 9, verso 7. Deus já aceitou tuas obras. Então, nós temos aqui, né, Isaías 65, 24, ainda antes que me chamem, eu os atenderei. A partir do momento, né, e os nossos mestres falam isso, o Rambam nos fala isso daí no Talmud, nas leis de Techuvá, que quando há a kavaná, a verdadeira intenção do coração de fazer Techuvá, então já começa a acontecer essa realidade. Porque quando a intenção é verdadeira, a Techuvá já está surtindo efeitos positivos na vida da pessoa. E nesse sentido, então, antes mesmo que nós venhamos clamar a Deus, ele já está nos ouvindo. Ele já está diante da sua face a nossa prece, entendeu? E aí, então, ele já está pronto para nos atender. E o pregador de Eclesiastes, né, capítulo 9, verso 7, já nos confirma esta realidade através só da kavaná para a Techuvá, a verdadeira intenção para o retorno a Deus, para o genuíno e verdadeiro arrependimento. Ou seja, Deus já aceitou as tuas obras. A tua ação, a nossa ação de Techuvá para Hashem é uma boa, ótima, excelente obra que nós praticamos. Obra significa ação, atitude. Então, ele já aceitou, né, as tuas obras. Então, assim, de forma geral, todos os profetas, né, ele instaram ao povo a fazer Techuvá, pois Israel só será redimido através da Techuvá. Então, a Torá nos asseverou que o povo de Israel fará Techuvá e será imediatamente redimido, conforme ainda nos fala Deuteronômio, Devarim, capítulo 30, verso 1. E quando vierem sobre ti todas estas coisas, e voltares para o eterno teu Deus, te trará com ele de teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e te fará voltar, juntando-te dentre todas as nações, para onde o eterno teu Deus te espalhou, né? Então, aqui nós estamos vendo realmente o poder da Techuvá, e nessa passagem aqui, né, que nós estamos vendo de Devarim, capítulo 30, verso 1, então vejam bem, aqui nós temos profecias milenares acontecendo no único versículo, capítulo 30, verso 1. Né? Deus já está alertando Moshe, avisando Moshe, trazendo ao conhecimento de Moshe que depois que o povo se estabelecer na terra, eles vão se dar muito bem, vão engordar, se tornarem preguiçosos e vão se render à idolatria aos deuses pagãos. E por causa disso serão realmente espalhados entre as nações da terra. E aí, né, toda má sorte vai acontecer sobre eles.
não esquecendo, né, que toda palavra de maldição, o que está oculto nela são grandes bênçãos, né? Então, as chamadas maldições, elas não são para a destruição do povo judeu, muito pelo contrário, é para que eles possam cavar profundamente para encontrar os verdadeiros tesouros, né, que estão ocultos na palavra maldição, as bênçãos. Então, nesse sentido aqui, né, nós estamos vendo Deus falando para Moshe e confirmando essa realidade. Então, quando essas más sortes começarem a acontecer, então qual vai ser o resultado? Qual vai ser a consequência? Ela vai ser positiva. Por quê? Porque o povo judeu vai retornar a Deus. Então nós vemos aqui profecias milenares, onde aconteceram a destruição do primeiro e do segundo templo. Profecias em que nos mostra realmente que a destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, fez com que o povo judeu entrasse na grande diáspora, o grande exílio, e hoje ainda estão vivendo essa diáspora, esse grande exílio, porque entre as nações ainda tem muitos judeus. Mas a profecia que ainda está para se cumprir, dentro do mesmo versículo, né, nos fala sobre o quê? Ele nos fala sobre a techuvá do povo judeu, que já começou desde 14 de maio de 1948, de forma mais palpável, por assim dizer, e Deus está fazendo com que o povo judeu esteja voltando para Eretz Israel. Então, desde 1948, 14 de maio, o povo judeu está retornando, cumprindo outra palavra profética que diz: eu vos trarei de entre as nações, não precisareis sair correndo, porque não estáis sendo perseguidos. E ireis calmamente para o retorno à terra prometida. Então vejam bem, amados, que desde 14 de maio de 1948 está acontecendo diante desta geração a grande profecia do retorno do povo judeu à terra prometida. Quem tem a sensibilidade espiritual está discernindo os tempos, está ouvindo os passos do justo, verdadeiro e único Mashiach, que está para se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Certo? Além, dentro desse mesmo versículo, Deuteronômio capítulo 30, verso 1, a techuvá fará com que realmente Deus venha se compadecer, né, do povo judeu, de ti, e te fará voltar. Está se cumprindo diante dos nossos olhos. E momentos antes, a revelação de Mashiach para as nações, porque para Israel vai acontecer primeiramente, para o povo judeu vai acontecer primeiramente, a revelação do justo, verdadeiro e único Mashiach, certo? E os que estiverem, através dos tempos, numa conexão com Deus, ombro a ombro com o povo judeu, através das 5 bases: techuvá, retorno a Deus para o genuíno e verdadeiro arrependimento; tefilote, preces diárias; estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e de Sedaká, estes não-judeus que estão e estarão vivenciando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica vão estar discernindo tudo, porque têm a sensibilidade espiritual. Estão na presença da Shekhinah, a presença divina, através da techuvá. Então, vão se apercebendo, né, em cada momento, em cada situação, o cumprimento profético das profecias milenares. Não vão cair no engano, né, religioso das nações, que procura de todas as formas tirar o foco do verdadeiro e justo Mashiach, que se revelará a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Certo? Então, além disso, ainda continua o versículo: juntando-te dentre todas as nações,
para onde o Eterno vos encaminhou, onde o Eterno vos espalhou. Então, aqui está a profecia. É só estudar com orientação rabínica. É o que nós temos feito para podermos discernir estas verdades. E ainda mais os nossos sábios, falando especificamente sobre a Techuvá, também falaram da grandeza do arrependimento, da Techuvá, né? O retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, os nossos mestres falam, né, através do Talmud, da Mishnah, né, falando em Berachot 34a, no nível em que os Baalei Techuvá, que são os penitentes, se encontram, nem mesmo os completamente justos conseguem ficar. Aqui está falando sobre a questão dos Baalei Techuvá, os penitentes, que são exatamente quem? Os que fazem Techuvá. Grande é o arrependimento, pois através dele até os pecados mais intencionais são transformados em fontes de méritos. Yomá 81a. Grande é o arrependimento, pois ele cancela o que Deus decretou para o homem. Rosh Hashanah 17. Os portões da reza às vezes estão abertos e às vezes fechados, mas os portões da Techuvá estão sempre abertos, que é Devarim Rabá 2. Então a Techuvá, ela nunca permite que os portões das preces através da Techuvá se fecham. Perguntaram à sabedoria, qual é a punição do pecador? E a sabedoria respondeu, o mal, os demônios, os perseguirão, os pecadores. Perguntaram então a Deus, e Deus respondeu que ele possa se arrepender, que ele possa fazer Techuvá. Talmud de Jerusalém, Makot 2. Então, quem se arrepende é considerado como se tivesse subido para Jerusalém, construído o templo sagrado e erigido o altar e oferecido os sacrifícios que estão especificados na Torá. Talmud Vaikra Rabá 7. Então vejam bem o que os nossos sábios comparam aqueles que fazem Techuvá, que retornam a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Ele é comparado como se tivesse subido para Jerusalém, construído o terceiro templo. Olha só o poder da Techuvá. Então, amados, nós não podemos, em hipótese nenhuma, tratar a Techuvá como algo banal, ok? Também ainda nos fala o Talmud Pesikta Rabati 44. O poder do arrependimento é tão grandioso que basta apenas pensar em se arrepender para já se elevar, não apenas para o primeiro ou para o segundo firmamento, mas para a presença do trono da glória de Hashem. Então, quando há kavanar, a verdadeira intenção do coração de fazer Techuvá, só nessa intenção, então o Baalei Techuvá, o penitente, ele já é elevado, não no primeiro e nem no segundo céu, ele já é elevado à presença do trono da glória de Deus. Olha só como que Deus trata os que praticam Techuvá verdadeiramente, certo? Também nos fala, né? Tana Deve Eliyahu Rabá 18. Veja o poder do arrependimento, pois ele faz do homem o soberano do mundo. Orna com coroa a sua cabeça, cura as suas doenças e o salva de angústia e dor. Vejam o poder da Techuvá. Temos mais ainda, no Pirkei de Rabi Eliezer. O Rabi Eliezer, ele ensinou, no primeiro dia após pecar, Adão entrou nas águas de Gihon, até a altura do pescoço. Ali ele ficou em jejum por 7 semanas.
até que seu corpo ficou parecendo uma peneira, né? Então ele disse: Senhor do universo, remove de sobre mim a minha pele e aceita a minha techuvá, para que todas as gerações aprendam que o arrependimento existe. Nós sabemos que uma pessoa ficando imergida, né, na água por muito tempo, realmente a pele pipoca, né? A gente fala pipoca. E fica parecendo realmente como uma peneira, né? Parece que forma aquelas bolhas, né, na pele, né? Então, segundo o Pirkei de Rabi Eliezer, nos fala que quando Adão pecou, ele fez isso, ficou por 7 semanas, né, dentro da água, lá nas águas de Gihon, e então depois que a sua pele ficou dessa forma, então ele disse ao Eterno, né, Senhor do universo, remove de mim, sobre mim a minha pele e aceita a minha techuvá, para que todas as gerações aprendam que o arrependimento existe. Qual que é a lição aqui? Nesse sentido, a pele aqui, ela representa aquele pá, casca. E dentro desse aspecto, aquele pá, casca, ela representa as nossas iniquidades. A alma animal, a inclinação, a má inclinação, certo? E isso significa o quê? Que nós precisamos remover aquele pá, a casca do pecado, a casca da iniquidade. E como que nós podemos fazer isso? Imergindo nas águas, que águas? Nas águas da Torá. Através da techuvá pela Torá, por isso que nós temos o tema central, unir-vos à Torá, é exatamente para isso. Para que nós possamos realmente tirar aquele pote, as nossas cascas, escamas da má inclinação, Yetzer Hará, do pecado, da iniquidade, para que mais e mais possamos ser transparentes diante de Deus. O que é ser transparente diante de Deus? Numa linguagem física é como uma criança no ventre de sua mãe. Todos nós sabemos, e isso é provado cientificamente, que toda criança no ventre de sua mãe, a sua pele é transparente. Dá para ver todos os seus órgãos internos. E quando nós nascemos, né, estamos ainda com essa pele praticamente quase completamente transparente. Então, o significado espiritual disso é o quê? Que nós precisamos ser transparentes para com Deus e o próximo da melhor forma possível. É o poder da techuvá. Ok? E ainda nós temos aí, se você quiser entender o poder do arrependimento, veja o rei de Israel, Acabe, ou Ahav, né? Que ele cometeu muitos pecados. Ele roubou, cobiçou, assassinou, conforme consta em 1 Reis, capítulo 21, verso 19, onde é dito ao rei Acabe: porventura mataste e também herdaste? Mais tarde ele se arrependeu e pediu, né, a Jeosafá, rei de Judá, para infligir-lhe as 39 chicotadas, né, por dia, por causa das suas iniquidades, né? As consequências, né, do pecado, lá como nós vemos em Levítico, né, o que está como castigo as chicotadas. Então o próprio rei Acabe, ele pediu, né, ele sendo rei de Israel, né, ele pediu ao rei de Judá, que os reinos estavam divididos em norte e sul, e ele pediu para o rei de Judá infligir-lhe o castigo, 39 chibatadas por dia. Ele jejuou e orou de manhã e de noite, passando o tempo no estudo da Torá. Ele não retornou aos seus maus caminhos e o seu arrependimento foi aceito, conforme consta no mesmo 1 Reis, capítulo 21 e no verso 29. Viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, ele se humilha perante mim. Não trarei este mal nos seus dias. Né? Então nós vemos aí que o perverso rei Acabe, ele fez techuvá, foi perdoado e teve contato com a Shekhinah,
a presença divina, o poder da Techuvá. Por isso, amados, nós não podemos menosprezar, em hipótese nenhuma, o poder da Techuvá. Vamos em frente. Temos muita coisa. Não podemos parar, né? Para que não fique longa, né? A live. Então, a nossa sétima leitura mais mafitir, nós temos aí capítulo 31, verso 24 até o verso 30, onde nos fala sobre o rolo da Torá de Moshe, é colocado com a arca. Então Moshe acabou de escrever as palavras desta Torá até o final, em um rolo. Moshe ordenou aos levitas que carregavam a arca do pacto de Deus, dizendo: peguem este rolo de Torá e coloquem-no ao lado da arca do pacto de Deus, seu Deus. E ele estará ali como uma testemunha, pois eu conheço seu espírito de rebeldia e sua teimosia. Vejam, se mesmo enquanto eu ainda vivo com vocês hoje, vocês se rebelam contra Deus, certamente vocês o farão depois da minha morte também. Reúnam para mim todos os anciãos de suas tribos e seus policiais executores da lei, e eu falarei estas palavras da canção de Razino. Em seus ouvidos eu conclamarei céus e terra como testemunhas contra eles, pois eu sei que depois da minha morte e de meu discípulo Yehoshua, vocês certamente se corromperão com a idolatria e se afastarão do caminho que eu ordenei a vocês. Infortúnios inevitavelmente cairão sobre vocês no final dos dias. Olha a expressão, no final dos dias. Esse final dos dias literalmente aconteceu diante dos nossos olhos, diante dos olhos desta geração. Os infortúnios cairão sobre vocês no final dos dias. Holocausto. Por isso se diz holocausto never, never. Holocausto nunca, nunca mais. A sensibilidade espiritual te fará ver as profecias se cumpriram, estão se cumprindo e cumprirão nesta geração. Esta é a geração privilegiada para ver os últimos acontecimentos antes da redenção final. Então, por isso, é para você ver o cumprimento da profecia e não as ameaças que se estão instalando por aí, onde através de ameaças o sistema e os seus mandatários estão dominando pessoas, comunidades, cidades, estados, países, nações. É para olhar o cumprimento da profecia e não para as ameaças. Porque quanto mais você se torna luz, mais as ameaças perdem a sua eficácia. Quanto mais você se acovarda, mais as ameaças têm eficácia. Quem tem ouvidos para entender, ouçam. Quem tem olhos para poder contemplar o cumprimento das profecias, vejam. Então, esses infortúnios inevitavelmente cairão sobre vocês no final dos dias, porque vocês fizeram mal aos olhos de Deus, provocando sua ira por causa de seus atos. Então Moshe falou as palavras da seguinte canção nos ouvidos de toda a congregação de Israel, até elas serem completadas, né? Então, por isso, nós estaremos aí a partir de amanhã entrando na penúltima paraxá, que traz o nome Razino, né? A canção de Razino, ouçam, né? Ó céus, pois eu falarei, ok? E depois vamos aí durante a semana concluir então com a última, junto com Razino, a última porção, Vezot Raberahar. Esta é a bênção. Ok? Então, amados, segundo os nossos sábios, os sábios de Israel, então eles falam, né? Principalmente Rashi comenta isso.
As tábuas dentro da arca continham os 10 mandamentos, que representavam as leis da Torá em geral. O rolo de Torá de Moshe, né, continha as leis da Torá especificadas em detalhes, né? O rolo de Torá de Moshe deveria ser colocado ao lado da arca, indicando que os detalhes deveriam sempre estar próximos, representando a perspectiva geral. Mas quão próximo isto significa? Uma opinião diz assim, que a Torá era mantida em uma prateleira fora da arca, mas ligada a ela, próximo à arca. Que os detalhes nunca representariam de fato a perspectiva geral, eles estavam do lado de fora, mas que eles seriam leais e conectados a ela. Toda a sinagoga judaica tem lá a arca, né? A Aaron, onde se abrem as portas da arca, e ali no interior estão as prateleiras com vários rolos de Torá, né? Dependendo do potencial econômico da sinagoga, pequenas Torá, ou Torote, né? Vários rolos de Torá, ou, dependendo do poder aquisitivo, grandes, enormes Torá, né? Ali. Mas, dentro desse aspecto aí, mostra o quê? A Aaron, né, que a arca ali representa a arca dos dias de Moshe, obviamente, e quando se abre, né, a arca, né, a Aaron, então ali tem as prateleiras, onde tem vários rolos de Torá. É dentro dessa aplicabilidade daquilo que nós acabamos de ler aqui, ok? Então, nesse sentido aí, né, o povo judeu, através desses milênios, vem exatamente aplicando, vivenciando a realidade dessa palavra que Moshe diz, né? A arca sagrada em si, depois da destruição do primeiro templo, ninguém tem notícia dela. Ninguém tem notícia dela. Ok? Está reservado para os dias de Mashiach a revelação da arca sagrada. Até lá, falam, pesquisam, investigam, né? E vão por aí afora tentando achar a arca sagrada. Até filmes já fizeram disso, né? Não vão achar mesmo porque não está determinado para estes momentos, mas para os dias da redenção final com Mashiach, ok? Só para ilustrar rapidamente, né, no segundo templo, a arca fisicamente ela não estava, materialmente ela não estava ali, segundo os nossos mestres, né? A presença da Torá, a presença da arca, ela se materializava a partir do momento, né, em que o Kohen Gadol ali ele adentrava uma vez por ano no Yom Kippur, né? E onde ali se materializava numa visão para o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Uma visão da Aaron HaKodesh, a arca sagrada. Mas fisicamente ela não estava presente, ok? Então, uma opinião sustenta isso. Uma segunda opinião diz que o rolo de Torá ficava dentro da arca, que um professor muito talentoso é capaz de transmitir ideias de uma maneira que elas reterão o mesmo brilhantismo e profundidade existente na própria mente do professor, ok? Então, o rolo de Torá, ele foi colocado dentro da arca, e nesse aspecto aí, mostra esta realidade aí. A Torá, ela está e sempre estará acessível a todos que procurarem por ela para conhecer, obviamente, através do monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Para os dias de hoje, é isso daí mesmo, certo? Naqueles dias tinha Moshe, Yehoshua, os anciãos, né? Depois o rei, ele tinha aquela obrigatoriedade, né? Depois do 7º ano, em Sucote, o primeiro Sucote que teria depois do 7º ano, ele
tinha o dever de reunir todo o povo em Jerusalém e ler toda a Torá para o povo, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala, né, exatamente sobre essa questão, unir-nos, né, a Torá, unir-nos juntos. Então, tome este rolo da Torá e coloque-no ao lado das tábuas do testemunho. Então, a arca do Mishkan, né, o tabernáculo no deserto, continha tanto a Torá gravada em pedra como a escrita em pergaminho. Lembrando que as duas tábuas, certo? É conhecida como Haseret Hadibrot, né, que está contido ali através de 620 letras do hebraico, os chamados os 10 ditos de Deus, conhecido popularmente como os 10 mandamentos, né, que é a síntese de toda a Torá, dos 5 livros da Torá, ok? E depois, em pergaminho, foram escritos os detalhes que hoje nós conhecemos de uma forma mais extensa, chamada Torá escrita, e Moshe, através da sua geração, teve a Torá oral, e com o passar do tempo, a Torá oral também foi impressa, para que não se perdesse a sua originalidade e não houvesse a possibilidade de colocarem algum tipo de enxerto, né, que provocaria automaticamente a anulação, a destruição da Torá oral, né? Mesma coisa acrescentando ou retirando alguma coisa. Então, né, através das gerações foi firmada a Torá oral e nos últimos tempos a Torá oral foi impressa, foi escrita para não se perder a sua originalidade. Então, a diferença entre as letras gravadas na pedra e as escritas nos pergaminhos é que as gravadas nas pedras, elas tornaram-se parte da pedra. Ou seja, a vida da pedra está nas letras. A vida das letras está na pedra. Elas não podem se separar. Assim, também nós podemos aprender que a Torá, onde é escrita em pergaminhos, né? Então, ela não tem a mesma conexão do sentido de gravar na pedra, mas sim ela foi escrita, foi sobreposta no pergaminho a escrita. Então, portanto, ela não faz parte do pergaminho, né? E sim foram agregadas sobre ele. Então, as letras gravadas expressam a nossa conexão intrínseca com a Torá, a nossa intimidade com a Torá, por isso é importante o estudo diário da Torá. Enquanto as escritas fazem alusão a como mantemos o nosso vínculo com ela, até mesmo durante a nossa vida mundana, ou seja, quando podemos pensar e sentir que estamos separados da Torá. Então, a santidade da Torá gravada na pedra, se nós vivenciássemos isto, nós seríamos consumidos por causa da santidade da Torá gravada na pedra, as duas tábuas, ok? Enquanto que a Torá escrita em pergaminho, que as letras foram sobrepostas no pergaminho, mostram a nossa realidade de vivência como seres humanos neste mundo, ok? Em contato com aquilo que é profano, mundano, secular e por aí afora vai. Então, há muitos momentos da nossa vida mundana, né, que é a vida secular, que muitas vezes parece que nós estamos desconectados realmente de Deus. Mas essa Torá gravada, não, escrita no pergaminho, mostra a nossa realidade no mundo secular e ao mesmo tempo em comunhão com Deus, através da Torá, unir-vos à Torá. Isso significa que, mesmo vivendo a nossa vida secular, em contato com as coisas do mundo físico, correndo atrás dos nossos interesses, nosso trabalho, a nossa vida secular em si, nós temos conexão com aquilo que é mundano e profano, certo? Então, mesmo nesse sentido, que vem aquele sentimento que parece que nós estamos separados de Deus,
mas na realidade a escrita sobre o pergaminho vem mostrar para nós esta realidade, que nós não estamos desconectados de Deus e que Deus não está desconectado de nós. Por isso a nossa techuvá diária é importante para mantermos essa questão espiritual firme nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Então, não podemos pensar ou sentir em hipótese nenhuma que nós estamos separados da Torá. Por isso, toda a nossa vida secular, nós sempre precisamos procurar manter unidos à Torá. Unir-nos à Torá. É o tema, ok? Então, a presença da Torá gravada junto com a escrita dentro da arca nos indica que, primeiro, devemos viver a experiência da nossa conexão intrínseca com a Torá. Ou seja, viver essa conexão intrínseca com a Torá. O que eu preciso entender disso é que sem a Torá eu não tenho vida. Sem a Torá é impossível viver. Então é isso que quer nos dizer, né? Viver a experiência da nossa conexão intrínseca com a Torá. Então tudo que eu fizer na minha vida secular, tudo que eu fizer no meu mundo secular, mesmo tendo contato com essas questões seculares que são consideradas mundanas e profanas, eu não posso jamais pensar, né, pensar ou então sentir que eu estou separado de Deus e separado da Torá. Por isso que a techuvá é importante no nosso dia a dia, no nosso momento a momento. Então, a presença da Torá gravada junto com a Torá escrita dentro da arca nos indica que, primeiro, devemos viver a experiência da nossa conexão intrínseca com a Torá. Então, viver espiritualmente essa realidade. E em segundo, aí então devemos levar esta experiência para dentro da nossa vida mundana. Então, não confunda a vida secular e mundana em que eu posso fazer tudo que é errado, tudo que é profano, mundano e por aí fora. Não é isso. Aqui o sentido que nos fala é que nós estamos neste mundo, nós estamos nessa configuração. Então nós temos contato com aquilo que é mundano e profano, mas não que você precisa ser mundano e profano. Por isso a nossa conexão com a Torá, por isso a nossa união intrínseca com a Torá é importantíssimo, para que não venhamos nos render realmente à corrupção em todos os seus níveis da vida secular deste mundo mundano e profano. Entendeu? Então é nesse sentido. Por isso que primeiramente nós precisamos viver a experiência da nossa conexão intrínseca com a Torá. Sem a Torá eu não tenho vida, não tenho como viver. Sem a Torá eu não tenho como respirar. A Torá, eu preciso fazer parte dela e ela precisa fazer parte de mim, para que eu possa ir e estar no mundo secular, sem me contaminar, sem ser vencido pelo sistema e companhia limitada, entendeu? Então, essa é a realidade em que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós nesse sentido aqui. E para encerrarmos, né, amados, as horas estão passando. Dentro desse aspecto, né, unir-nos à Torá, então, na realidade, o que nós temos é uma riqueza espiritual sem igual. Não existe riqueza material que possa se comparar com a riqueza espiritual. Então vejam bem o que os nossos mestres nos falam, né? No Talmud Yerushalmi, né? Em Maseret Bikurim. Então lá diz assim, aquele que vende o Sefer Torah, que herdou de seu pai, não verá bênção no valor que recebeu por ele. E todo aquele que conserva um Sefer Torá em seu lar, em sua posse, sobre ele se refere então o versículo que diz: para quem possui riquezas em seu lar, sua conduta justa persistirá eternamente. Então aqui, o que os nossos mestres querem dizer? Quando conservar e reforçar forem observados,
se realizará o versículo que diz, né? No hebraico diz assim, Hon vaosher, vaosher. Então, Hon vaosher, beveto, vetsidekato, omedet laad. Ou seja, Hon, riqueza espiritual hereditária. Vaosher, riqueza espiritual pessoal. Beveto, vetsidekato, omedet laad, que significa, então, a sua conduta justa persistirá para sempre. Então, para entendermos isso, vejam bem, dentro de um lar judaico, literalmente falando, é uma prática usual que os lares judaicos contenham um rolo de Torá. É uma prática usual. Então, aquele lar que contém um rolo de Torá, ele precisa ser passado, corretamente falando, ele precisa ser passado de geração para geração. Não ser vendido, ok? Se porventura ele não tem para quem passar dentro do seu ciclo hereditário, ele precisa passar para, de fato, alguém que realmente ele tem certeza de que essa pessoa, essa família, essa casa, ela honra a Torá. E ao honrar a Torá, automaticamente ele tem temor e amor a Deus. Então ele faz essa doação. E o ciclo de bênçãos, ele vai continuar. As riquezas espirituais hereditárias continuarão. As riquezas de ordem espiritual pessoal, para esses que estão recebendo, também terão um outro nível. E desta forma, realmente, a conduta justa desta família, ela persistirá para sempre, que significa que vai seguir estas vidas, esta família, essa conduta justa, vai persegui-los, alcançá-los para sempre. Então vejam bem, amados, dentro desse aspecto todo, né, o que Moshe Rabbeinu, né, o nosso mestre Moshe, realmente nos traz com referência o aprendizado nesta paraxá, que nossos antepassados nos transmitiram desde os tempos de Moshe Rabbeinu, unidas aos esforços e dedicação para reforçar nossa boa conduta, garantem-nos a sequência e o cumprimento da Torá nas próximas gerações para a eternidade. Então, por isso, amados, nós, Benei Noach, precisamos criar dia a dia estas raízes. Com a devida orientação rabínica, nós precisamos herdar estas riquezas hereditárias e pessoais. Por isso, voltamos a falar aqui sobre escrever um rolo de Torá. A nossa sinagoga Rabá de Brooklyn, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é um rabino ortodoxo, portanto, judeu. Não é um convertido, ele é judeu, judeu mesmo. Ok? Então, a sinagoga Rabá de Brooklyn, ele é a liderança em toda a região do Brooklyn para os judeus. E ele também é o líder para os Benei Noach no Brasil. E lá no site beneinoach.org.br, lá você tem o projeto A Minha Letra na Torá. Poderemos não ter um rolo de Torá em casa, literalmente falando, mas nós poderemos participar da escrita do rolo de Torá, que foi providenciado desde o princípio deste projeto Minha Letra na Torá, né? Onde o nosso Rav Yaakov, né, contratou um software para escrever um rolo de Torá para os Benei Noach, ou seja, para mérito dos Benei Noach no Brasil e no mundo.
Então, as pessoas estão participando mês a mês, né? Na medida do possível, sempre acrescentando ali uma letra da Torá no Sefer. Então, estamos ajudando a construir, a edificar, a escrever um novo rolo de Torá. Então, se você quer participar, esta mensagem, ela falou contigo, mexeu no seu íntimo, mexeu com a sua parte espiritual, e você quer fazer parte desta herança espiritual hereditária do nosso irmão mais velho e pessoal, então vai lá, entra no site e comece a fazer parte do projeto A Minha Letra na Torá, ok? Então, amados, temos aí essa graça bendita da palavra para conosco desta semana, ok? A semana que vem temos coisas maravilhosas também para estarmos juntos participando do encerramento do ciclo dos estudos de Torá 5.782, ok? Amanhã, segunda-feira, estaremos falando sobre a questão de Yom Kippur, ok? Vamos em frente? Shavuot Tov, uma boa separação do 7º dia para os 6 dias comum. A Havidalah acontecerá às 18h39, ok? E da Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, de Bauru para o Brasil e para as nações, estaremos trazendo a Havidalah. Shalom, shalom, Shabbat Tov, até amanhã.